Livro de São Mateus, capítulo 24. Aleluia. Livro de São Mateus, capítulo 24. Louvado seja o nome do Senhor. Saindo Jesus do templo, se aproximaram dele os seus discípulos, mostraram-lhe a estrutura do templo, e disse Jesus: em verdade vos digo que não ficará aqui assentada pedra sobre pedra que não seja derribada. Eles foram para o Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Respondeu-lhes Jesus. Lição número 1. Acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Número 2, ficai atento, porque ouvireis guerras, rumores de guerras, mas não vos assusteis, porque tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. 3, no decorrer desse acontecimento, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Todas estas coisas, porém, são os princípios de dores. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados. Matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, de quase todos, se esfriará. Mas bem-aventurado é aquele que perseverar até o fim. Este será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha de todas as nações, então virá o fim. Coloque a mão na Bíblia. Aleluia. Aleluia. Coloque a mão na palavra, diga: meu Deus, fala no meu coração. Fala comigo, Senhor, em nome de Jesus. Sentai-vos, por favor. Pode louvar a Deus, pode glorificar. Obrigado pela atenção de todos vocês. Muito obrigado. Amados, esse discurso de Jesus aconteceu possivelmente em uma terça-feira. Na última semana de Jesus com os seus discípulos, na segunda-feira ele chegou em Betsaida, saiu de Betsaida, foi até próximo a Jerusalém. Na segunda-feira, ele teve uma reunião com os seus discípulos, dando algumas instruções e dando alguns ensinamentos básicos específicos para eles. Entre segunda e terça-feira, Jesus andou por Jerusalém, passeou por ela, e dentro
nesses dias de segunda e terça, Jesus chegou em uma das grandes estruturas, desde os tempos antigos, de obras maravilhosas que tinham feito. O templo de Formosa era um templo que era detalhista. Havia outros templos que eram megas estruturas de pedras, pedras enormes, pedras de engenharia aprofundada, pedras e obras que tinham trabalhos de grandes de homens que lapidavam, lapiladores e homens arquitetos que projetavam aquelas obras tremendas. Então eram obras de se admirar. Então não era por menos que os seus discípulos falaram: mestre, tu vê esta obra? Vê quantas pedras bem colocadas, veja que estrutura tem este salão, esta construção, que mega obra nós estamos observando. E é um templo, Senhor, um templo onde os sumos sacerdotes fazem sacrifícios a Deus, o templo em que Salomão possivelmente projetou e sonhou com grandeza, templo em que reis como o rei Davi tanto desejou, templo em que sacerdotes e sumos sacerdotes entraram nele e apresentaram sacrifícios ao grande e poderoso Deus. Jesus simplesmente resume com simplicidade e diz: na verdade, a obra é grande, mas não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus não estava usando uma linguagem específica de demolição para aquele templo, e sim fazendo uma colocação escatológica do tempo vindouro. Os discípulos se preocuparam. Jesus foi para o Monte das Oliveiras orar, e dali eles o acompanharam. A preocupação dos discípulos era tão grande que eles ficaram incomodados. Por que Jesus havia dito aquilo? Ora, será que vai haver alguma coisa, vai ter algum tipo de invasão de exércitos inimigos para destruir esse templo que tanto custou suor e lágrimas do povo de Israel? Então chegaram para Jesus e falaram: mestre, o que vai acontecer quando chegar esse tempo de tudo ser derrubado? Jesus chama a atenção e diz: olha, em particular com vocês, porque para eu ensinar isso ao restante do povo, eles não vão entender o que eu vou falar. Então eu preciso orientar vocês, e vocês vão passando para outras e outras e outras pessoas. Cuidado, porque no tempo do fim, muitos virão em meu nome, irão montar estruturas como se fossem meus seguidores, irão dar ensinamentos como se fossem meus, usarão o meu nome como se eu estivesse com eles em seus projetos. Ficai atento, ficai bem atento, porque muitos virão dizendo que veio em nome de Cristo, ou até que sou eu, o próprio Cristo ressurreto. Primeira coisa, Jesus, quando ele fala uma palavra nesta colocação, ele estava falando para os discípulos no tempo presente, naquele momento, e estava se tratando com o futuro das nações e o futuro da sua igreja. Vamos começar rapidamente pelas primeiras coisas das maiores religiões que começaram a expandir em várias partes do mundo, pregando coisas semelhantes ao ensinamento de Jesus. Surge nos primeiros séculos uma religião chamada hinduísmo, a prática do hindu, que começou a sua história dentro da Índia. Na Índia, os sumos sacerdotes hindu expandiram as suas filosofias e ideologias religiosas para toda a Ásia, Ásia Menor e Ásia Maior, incluindo países da
Turquia, chegando até o Japão, chegando à China e chegando em outras regiões orientais. É importante dizer que se você pegar os ensinamentos hindu e todos os papiros hindu, que é uma das religiões mais antigas que a humanidade conhece, você vai encontrar frases de sacerdotes hindu que diz: todo homem que procura a paz, ele viverá na paz. Você encontrará palavras e frases de efeito e de conselho, de perdão, de amor e de união. Aquele que tem um bom coração, ele produz coisas boas, e aquele que faz bem ao próximo, ele recebe em dobro. Para quem lê uma frase dessa, que coisa linda, que coisa bela, que coisa muito bem escrita. Estes homens só podem estar iluminados por Deus. Estes homens só podem ter o Espírito de Deus. Mas não se engane, porque já no inciso 4 do capítulo 6 de toda a instrução do hinduísmo diz que todo aquele que morrer e não seguir o caminho da luz andará nos espíritos de trevas, e aquele que morrer na luz poderá reencarnar. Já começa a primeira contradição, porque Jesus ensinou que aquele que morreu, o que morreu em Cristo, vai para o seio de Abraão e aguarda lá em descanso. E aquele que morreu sem Cristo vai para o Hades, lugar de tormento, e espera o dia do juízo final, não tendo condições de regressar, porque somente Jesus pôde regressar dos mortos. Amém. Pode louvar o nome dele. Se você parar para meditar em que Jesus se referia sobre os grandes e os falsos que poderia surgir, surge na Idade Média, lá no país de Nepal, em uma das tribos de Nepal, de uma família nobre, um homem chamado Siddhartha Gautami. Este homem cresceu em cultura, em conhecimento, aprendeu literatura, aprendeu filosofia, aprendeu ciência. Era um homem culto e bem preparado. Resolveu se isolar para se purificar do mundo. E conheceu a arte da meditação. Fundou, pelas suas ideologias e filosofias religiosas, o budismo. Siddhartha Gautami, o conhecido Buda. Se você encontrar os livros de Buda, um dos livros de Buda diz: o caminho da luz. Ele aconselha que todo homem que para meditar, ou seja, fazer a reflexão dos seus atos, da sua vida, da sua maneira de pensar, da sua maneira de agir, da sua maneira de fazer as coisas, você pode acertar mais do que errar. Esta frase tem uma autoajuda impressionante. Mas o próprio Buda deu crédito à reencarnação e à idolatria, dizendo que existe um Deus poderoso e outros deuses criados por ele. Livro de Êxodo, no mandamento de Deus, no capítulo 20, Deus diz: não farás outros deuses diante de mim. Ele não divide a sua glória com ninguém. Só existe um Deus, um só Senhor e um só Salvador. No capítulo 16 dos Ensinamentos da Luz, Buda escreve: estou à procura da paz. Caminhei caminhos longínquos à procura da verdadeira paz. Sabe por que ele escreveu isso? Porque Buda não conheceu Jesus. Jesus vira para a mulher samaritana e diz: mulher, se tu beber da água que eu te dou,
além de você nunca mais ter sede, você vai, sabe o que? Vai fluir um rio de água viva. Sabe o que Jesus está falando? Você vai encontrar uma paz para o resto da sua vida, porque Ele é a paz, Ele é a paz, Ele é a paz, é o príncipe da paz. Então nem os sacerdotes hindu e nem Siddhartha Gautami pôde comparar-se com Jesus, e cuidado, porque eles vieram com ensinamentos paralelos. 1858, França, um dos homens sábios, médico, filósofo e idealista, chamado Allan Kardec, um dos maiores vultos do espiritismo. Se você parar para analisar o que é o mundo do espiritismo, é um mundo que tem vias ambíguas, linhas paralelas. Se você parar para refletir, você deve analisar com cautela. Espiritismo não é candomblé. Espiritismo não é umbanda, quimbanda, traçado, não é macumba. Espiritismo é a tal da linha branca da reflexão e da meditação. Os grandes sábios espíritas aconselham o amor ao próximo, ajudar os necessitados e cuidar das viúvas, dos órfãos e das crianças carentes. É um trabalho social que deve ser respeitado e admirado. Mas, quando vai comparar o espiritismo com Jesus, com os ensinamentos de Jesus, não pode ser seguido. Primeiro, Jesus, ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Allan Kardec morreu, foi enterrado no sul da França e não ressuscitou. Ele diz que recebeu o espírito da reencarnação. Que espírito é aquele de reencarnar? Que ele morreu e ninguém sabe mais onde ele parou. Mas Jesus está vivo e está aqui, no nosso meio, para ser adorado, glorificado, bendito, bendizido. Aleluia, o seu nome para sempre, amém. Muitos virão no meu nome, enganarão a muitos. 1469, depois de Cristo, nasce em Meca, na Arábia Saudita, um homem chamado Maomé, o maior vulto do islamismo. Muçulmano significa servo do Islã. O islamismo, em seu livro sagrado, se chama Corão. E dentro do Corão, existe 5 pilares que ele testifica e dá a linha de visão da fé do islamismo. É importante a Igreja de Cristo saber que essas coisas estão acontecendo, já aconteceu e continua acontecendo, para que a Igreja de Cristo não seja enganada e esteja atento a tudo que Jesus ensinou. Preste bem atenção. Ele é um homem que dizem no Corão que ele recebeu a revelação do arcanjo Gabriel no deserto. Primeira coisa, ele dá o ensinamento que a sua religião era única e verdadeira, contrariando os ensinamentos de Jesus. 2, todos os árabes e todos os muçulmanos árabes e todos os muçulmanos do Brasil, árabes e não árabes, seria o único povo salvo, contrariando mais o ensinamento de Jesus. A Bíblia diz, no livro de João 3,16, que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para morrer por todo aquele que nele crer, para não perecer, mas tenha a vida eterna. Deus não quer saber de qual religião nós éramos. O Senhor Jesus não quer saber que credo religioso nós seguimos. O Senhor Jesus não quer saber se éramos assassino, bandido, se prestava ou não. Ele quer saber se desde o momento que você confessa a sua fé e conhece a Cristo como o único Salvador, e daqui para frente não peca mais, o caminho da vida eterna te espera. O céu te espera, a salvação te espera, o caminho de glória te espera.
Os conselhos do islamismo dão o direito de muitas coisas terríveis que acabam seguindo caminhos de violência e caminhos sanguinários. O islamismo é uma religião e os muçulmanos se dividem em 3 grupos. O grupo conservador tradicional, o grupo revolucionário e o grupo radical, que são os radicais terroristas. É importante a igreja entender que essas religiões não são de ontem, não são deste século, são religiões antigas, e existem milhares e milhares de pessoas. Só de budista, até 2008, havia cerca, aproximadamente, de 535 mil pessoas no Brasil e mais de 4 milhões de seguidores em toda a Europa. Os muçulmanos estão quase chegando a 1 bilhão de seguidores. É importante a igreja entender que todas essas almas, se não encontrar Jesus, eles irão para o fogo eterno. Por isso a preocupação de Jesus foi essa: cuidado para que ninguém vos engane. O conselho de Deus não é para aqueles que não querem compromisso com Ele. Ele chamou os discípulos em particular para dar a revelação profunda da sua palavra. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com a sua palavra. O Senhor Jesus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com a sua verdade. Cuidado para que ninguém vos engane. Cuidado. 2. Haverá guerras e rumores de guerra. É importante a igreja estar atenta, que tem muitas pessoas esperando certos acontecimentos da Bíblia acontecer, que já aconteceram. A Bíblia é como um relógio, ela anda. Então não precisa esperar acontecer, nós temos que ficar atentos porque já aconteceram. As religiões falsas já surgiram, falsos profetas já surgiram, falsos mestres já surgiram. Então o que acontecer daqui para frente é apenas uma consequência, mas este versículo já se cumpriu. Outro versículo: haverá guerras e rumores de guerra. Não vamos muito atrás, não. Vamos começar pelo século XX, 1913 a 1918. Estoura a primeira grande guerra mundial, a primeira guerra em que veio englobar todo um planeta envolvido em uma mesma guerra. 1903, a antiga Iugoslávia, ela declara guerra no eixo da Europa e dali começa a invadir outros países. A América, por causa do seu capitalismo, que queria introduzir nos países europeus, entra na guerra para financiar e vender armas e fazer novos experimentos. Esta guerra tomou uma larga escala que perdeu os precedentes e o seu rumo, trazendo em média 22 milhões de mortos, começando em 1913 e indo até 1918. Mas não para por aí. 1922, países se dividem em guerras frias, em guerras sanguinárias. 1930, estava um homem forte surgindo lá no interior do norte da Alemanha, chamado Adolf Hitler. Em 1935, ele assume o Sindicato dos Trabalhadores da Alemanha, que passava pelo maior caos de desemprego da sua época. Em 1938, ele assume a liderança como primeiro-ministro alemão, um homem querido pelo seu povo. Em 1939, ele começa a Segunda Guerra Mundial, invadindo o país da Polônia, estragando as colônias judaicas e assassinando milhares de pessoas. Esta guerra foi a pior registrada em toda a história da humanidade, durando em 1939 a 1945, trazendo um saldo de mais de 50 milhões de mortos. Só de judeus foram média de 6 milhões sacrificados. E você ainda pergunta se a palavra de Deus é verdade? Você ainda tem dúvida se esta palavra é fiel? Ainda tem dúvida se esta palavra é verdadeira? Charabano condomana secábia. Leste maná sarabandá. Mas ainda não será o fim.
virá pestes, fome. Vamos falar de peste um pouquinho? 1905, estoura na Espanha um vírus que ninguém se conhecia e que ficou o terror da história dos problemas sociais de doenças que atingiu a Espanha. De 1905 a 1920 surgiu a grande febre espanhola. Só na Espanha morreram cerca de 48 a 52 mil pessoas. Você quer falar de peste? 1952 começa a ciência se evoluir. Após a guerra, se descobre a vacina e anestesia da RAC, aquela que é utilizada para a cirurgia de cesárea até hoje. Começou ali várias doenças se expandir, como febre amarela, como tuberculose. O câncer nem era conhecido ainda pela medicina, porque a febre amarela fazia um sucesso. A tuberculose abafava qualquer fama de qualquer outra doença. Mas não para por aí. 1968, os países da África é invadida não só com a malária, mas com a febre trazida de água, que até hoje não se descobriram a sua origem pelo certo, sabendo-se que morreram milhares e milhares de crianças e de idosos. Você quer falar de peste? A desgraça em todos os lugares, por causa da AIDS, que veio evoluindo de 1980, tornando-se famosa no final da década de 80 para 90. Só no estatuto de AIDS que já morreram, já ultrapassaram 2 milhões de mortes. E só porque já estão condenados para morrer, já ultrapassa 8 milhões 855 mil que estão condenados à morte. Você quer ver a palavra se cumprindo? É isto que a Bíblia fala sobre as pestes. Alertai, povo meu, estai atento, igreja minha, estai atentos à minha palavra. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode dar aleluia por isso? Haverá fome. Fome. 1988. Chega na Etiópia a desgraça da fome. 1990, 91, 92, 93. Somália, Etiópia, Gabão, Nigéria, Quênia e outros países africanos é invadido pela fome. Morreram milhares e milhares de pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. A Bíblia é uma palavra universal. Não quer dizer que toda ela vai se cumprir no Brasil. Graças a Deus que não. Existem versículos que neste momento está se cumprindo em algum lugar da parte do mundo. Deus, ele olha para o mundo como um grande quintal. E ele vê todos de uma forma igual. Então não fique achando que se esses acontecimentos vai acontecer somente no Brasil. Existem acontecimentos que já aconteceram em outros lugares e não chegaram no Brasil. E existem acontecimentos no Brasil que não chegaram em outros lugares. Haverá o que também no final? Guerras, rumores de guerras, peste, fome, terremotos. 1956, a Turquia é abalada pelo terremoto que atingiu 6,7 da escala Richter. 1964, a cidade do México perde cerca de 50 mil pessoas em um só terremoto, que atingiu cerca de 7,2 da escala Richter. 1983, país da Turquia foi abalada com terremoto, repetindo o mesmo terremoto em 1997 e 98. Quer falar de terremoto? Vamos para o Japão. 1988, a cidade de Ottawa, no Japão, e a cidade de Nakajima, no Japão, foi estremecida, morrendo cerca de 35 mil pessoas em um só terremoto. Quer falar de terremoto? 2001, a cidade da Índia, Nova Delhi, é estremecida pelo terremoto, morrendo mais de 5 mil crianças, mais de 78 mil desabrigados, numa soma total de 18 mil mortos em desgraça. Esta palavra se cumpre, esta palavra é fiel, esta palavra é verdadeira.
Levante a mão e dá glória a Deus. Levante a mão e dá glória a Deus. Pode adorar, 30 segundos para adorar. Graças a Deus que estamos debaixo da palavra. O crente que está debaixo da palavra, estas pestes não atingem ele, estas pragas não atingem ele, porque ele está debaixo da palavra. Aleluia. Para, continua. Para, continua. Não já chega, não? Então vamos, que eu vou perder uns 2 quilos hoje aqui. Vamos embora. Haverá nações contra nações, reino contra reino. Como é que foi constituído Israel? Debaixo de guerra. Já começou com o próprio Jacó lutando com o anjo. Já começou com guerra. Já começou ali. Jacó, que recebeu o nome de Israel, até para ele ser chamado de Israel, já começou numa guerra travada. Dali para frente, meu filho, não precisa nem concluir mais isso, já está cumprido. Guerras sobre guerras, nações contra nações, reinos contra reinos. Vejamos isso aqui. Mas ainda não é o fim. Então há de serdes atormentados, e matarão e sereis odiados por todas as nações. Esse conselho Jesus falou para os seus discípulos, Pedro, João, André, Simão, Dimas. Escute só. Depois de mim, muitos que estão aqui nessa reunião comigo serão mortos por causa do meu nome. No ano 65, após a morte e ressurreição de Cristo, assume em Roma um imperador chamado Nero, o terror dos cristãos. Depois da morte de Cristo, para a igreja ter uma noção, foram 330 anos de martírio. 330 anos de sofrimento na história da igreja primitiva. Deixa eu abrir apenas um parênteses aqui, por favor. Hoje, tem crente que sai da igreja por bobagem. Porque alguém chamou ele de feio. Porque alguém não deu oportunidade para ele. Porque alguém não deixa ele fazer o que quer e bem entende. Porque alguém criticou ele louvando. Porque alguém encontrou alguma coisa. Porque passou uma perseguição. Imagine vocês sendo perseguidos, filhos, agarrados nas mães, sendo levados nas arenas para serem devorados por leões. Mulheres grávidas, sendo corda no meio da barriga, apertando até cometerem abortos forçados e morrerem de hemorragia. Famílias inteiras, que eles colocavam peles de animais, amarravam eles e despejavam sangue, soltavam as hienas, guepardos, leopardos e botavam eles lá para verem serem devorados vivos. E mesmo assim, eles morriam dizendo: louvado seja o nome do Senhor! Meu Deus do céu, vamos abrir o nosso entendimento, vamos parar de bobagem, custe o que custar, não negue a tua cruz, não negue o sacrifício do Cordeiro por ti. Eu sei que tem pessoas aqui entre nós que estão sendo caluniadas, pagando preço que não é, a dívida não é sua, carregando fardo que não é seu,
pagando conta que não é sua. Mas você é mais do que vencedor em Cristo. Vale a pena pagar o preço, vale a pena. Não abandone a cruz, não abandone Cristo, não abandone o teu chamado, não abandone. Muitos de vós serão entregues, mortos. Jesus está falando para os seus discípulos e para os cristãos do futuro. Pedro, pegaram Pedro, botaram Pedro no madeiro, pedrei. Eu não sou digno de morrer igual o meu mestre. Aí botaram Pedro de cabeça para baixo, o mataram. Tiago, morreu com a flecha quando orava na montanha. Bartolomeu e Barnabé foram decapitados vivos. Paulo foi degolado. Estevão foi apedrejado. Homens de Deus que entregaram a sua vida por amor a Cristo. Não só nos 300 primeiros anos do século, mas 1955, chega na Rússia, na antiga União Republicana Socialista Soviética, uma caravana de missionários que começaram desde os Países Baixos da Rússia até chegar em Moscou para levar a palavra. E muitos deles foram presos, arrancaram-se os seus olhos, outros não têm as unhas das mãos nem dos pés, outros morreram de tuberculose por ficarem em cavernas, em prisões subterrâneas debaixo de água de frio. Muitos que por causa do Evangelho foram torturados até a morte. Muitos que foram sacrificados em plena praça pública, metralhado, em período do pleno século XX, por causa do Evangelho. Mas em 1989, começou o início da Revolução da Rússia. Deus falou que ia quebrar aquelas cortinas de ferro, não para entrar o capitalismo, não para entrar um regime democrático, mas por causa do Evangelho, porque a Rússia tinha um plano de salvação e tem. Então, em 1989 para 90, estava lá o primeiro-ministro Mikhail Gorbachev, estava lá liderando, até que no coração dele partiu a ideia da glasnóstica. O que é a glasnóstica? A liberação do mercado externo a entrar naquele país. Se estava abrindo as portas para o mercado externo, produto de fora podia entrar. Então por ali entrou em acordos bilaterais. A palavra de Deus entrou no meio desse acordo e o Evangelho chegou na Rússia. A palavra de Deus chegou na Rússia. A pregação e a salvação chegou lá! Chegou lá! Chegou lá! Muitos serão mortos, odiados, por causa do meu nome. Nesses dias, uns escandalizarão uns aos outros. Eu tenho medo de falar essa frase, mas eu quero chamar a tua atenção pelo Espírito de Deus. Por favor, não me interprete mal. Nós estamos entrando numa fase tão complicada que nem o diabo precisa derrubar mais crente, porque um crente já está derrubando o outro. Não tome essa frase como um partido meu. Estou falando na explanação da palavra. Por favor, não me interprete mal. Antigamente o crente ele tinha que vigiar contra as obras do diabo. Agora nós temos que vigiar contra as obras e atitude do nosso próprio irmão, que toma ceia conosco, que anda conosco, que participa, até come na nossa mesa. O que é isso, irmão? É o final do tempo, querido. É a Bíblia. É a Bíblia. O que tem de hipocrisia nas igrejas hoje é uma coisa absurda. O que tem de máscara é uma coisa absurda. O que tem de ignorância por falta de conhecimento é uma coisa absurda. Mas a Bíblia tem que se cumprir. É a palavra fiel. Por
aumentar a iniquidade. O que é a iniquidade? A soma de todos os pecados. O amor de muitos, em alguns termos, o amor de quase todos, se esfriarão. Lembra quando nós começamos? Antes de conversar com alguém, primeiro a gente vinha no altar orar. Hoje, primeiro conversa na porta da igreja até cansar. E se der, entra na igreja. Outro só quer entrar na hora da revelação, porque a palavra não interessa mais para ele. Eu vou parar aqui que eu acho que está pegando pesado agora, né? É melhor. Aleluia! O amor. Então, quando nós ignoramos os conselhos de Deus, nós estamos ignorando o próprio Deus. Quando nós deixamos de praticar aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, nós estamos ignorando os próprios ensinamentos de Cristo. Quando o amor esfria, acaba, irmãos. Se o amor esfria numa relação conjugal, acabou o casamento. Se o amor esfria no conceito da família, quantas famílias estão destruídas? E o pior, irmãos, o maior erro é quando a pessoa não consegue admitir seu próprio erro. Olha o que Deus falou para a igreja de Éfeso. Éfeso, eu me admiro do seu trabalho. As suas primeiras obras são ainda maiores, as suas segundas obras ainda são maiores do que a primeira. Mas eu tenho, porém, contra ti, que largaste o primeiro amor. Volta! Nada vai adiantar se não tiver o amor, aquele amor que zela da doutrina, zela da oração, zela do compromisso, zela da verdade, zela da responsabilidade, zela do teor verdadeiro da palavra de Deus. Eu não sei se eu deveria dizer isso aqui, mas posso falar? Por que muitas pessoas não vêm mais na igreja? Por causa dos crentes mentirosos. Os pregadores cascateiros. Fica prometendo, até revelando coisa que a Bíblia não revela. É hipocrisia, irmãos. Quantos irmãos até na hora da palavra estão no repleplé? Como é que você pode estar no repleplé? Que espírito dividido é esse? Se é Deus que está falando na palavra, como é que você pode estar no repleplé? Não tem condições, não tem cabimento lógico pelo ensinamento bíblico. Quantos irmãos estão afastados e pessoas não querem se converter por causa dos crentes caloteiros? Por causa daqueles que faz dívida, leva a Bíblia, leva o nome de Cristo em seu nome, ali no seu nome, leva até o nome da igreja no seu testemunho, mas o seu testemunho escandaliza tudo e todos. Quantos não têm prazer mais de vir na igreja por causa dos crentes que têm língua enferma e coração ruim, coração envenenado por causa da fofoca e da mentira que reina na ideologia desses crentes? Prega o que não vive. Prega o que não vive, cheio de adúlteros, descompromissado com a própria família, descompromissado com a própria verdade. Então é isso que está acontecendo no modo em geral. Não estou falando daqui, estou falando a nível universal. E por isso a senhora e o senhor, você pode até nunca mais pisar os pés nessa igreja, mas sabe que um dia alguém te falou a verdade, que um dia alguém pregou a verdade para você aceitar a Cristo como teu fiel Salvador para a vida eterna. Uns aos outros se escandalizarão, se aborrecerão uns aos outros, mas ainda não será o fim. Estou encerrando. Mas quando
o evangelho do reino. Ou seja, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que é perseverança? Prática contínua, não é interrupta. Prática contínua. Perseverança, se você interromper, deixou de ser perseverança. Não adianta ter 50 anos de crente e no final cair por terra. Tempo de crente não quer dizer salvação. Precisa de uma vida digna contínua. Marchando, 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 marchando. Existem aqueles que vão ser chamados antes e outros que vão ser chamados no arrebatamento. No ano de 90, eu fui auxiliar um presbítero levar uma ceia na casa da nossa irmã Sibelina. E a irmã Sibelina, uma senhora de quase 80 anos, ela pegava o corpo de Jesus tremendo, comia, já muito fraquinha, e ela pegava o cálice, tomava o cálice do sangue do cordeiro, e até aquele restinho que ficava, ela passava o dedinho e colocava assim: eu não posso deixar sobrar nada. E um certo dia nós fomos levar a ceia. Quando chegou lá, estava a irmã Sibelina bem doentinha. Ela se encostou, colocamos o travesseiro um pouco mais alto para ela participar da ceia. O presbítero Augusto preparou a ceia. Este é o corpo de Cristo, irmão. Tomai e comei em memória de Jesus. Ela comeu, não disse nada, só chorou. Semelhantemente, aqui é o cálice. Este é o cálice que contém o sangue de Jesus. Tomai e bebei em memória de Jesus. Quando ela bebeu o cálice, segurando o cálice, ela começou a falar em mistério e ali mesmo ela partiu. Ali mesmo com o cálice na mão. Ela falando em mistério com Deus. Deus está chamando os seus. Deus está chamando os seus fiéis. Isto é compromisso. Isto é compromisso. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Quantos salvos em Cristo estão aqui hoje? Fica de pé, que Deus te abençoe. Que essa palavra tenha encontrado um espaço no teu coração. Fica de pé, por favor. Aleluia. Então minha alma canta a ti. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta. Quão grande és tu. Senhor meu Deus, como eu maravilhar, fico a pensar nas obras, o céu azul, estrelas pontilhadas, o seu poder mostrando. Canta, igreja. Então Senhor Jesus, segura nas minhas mãos. Eu preciso ser um salvo. Eu quero chamar aqui na frente todas as pessoas que não querem serem condenadas e quer receber Jesus. Vem aqui. Você não quer ir para o fogo. Você quer ir para o céu. Você não quer ser condenado. Você quer ir para a glória. Esta palavra é fiel e verdadeira.
Esta palavra tem poder de cura. Essa palavra tem poder de vida eterna. Esta palavra transpõe mesmo, ela purifica, ela santifica. Todos aqueles que não querem ir morar no inferno, mas querem morar com Cristo, vem receber Jesus aqui agora. Vem cá que Ele te chama. Vem que Ele te chama aqui agora. Vem que Ele te chama. Quem mais quer tomar essa decisão? Tem pessoas chorando aqui na frente, de uma decisão tão sincera perante Deus. O Senhor falando ao teu coração. Você não quer ser condenado com o mundo, mas quer ser salvo por Jesus. Sai do seu lugar e vem aqui agora. Todos aqueles que estão afastados, vem reconciliar com Jesus aqui agora. Aqueles que já aceitaram Jesus um tempo atrás, mas não conseguem ficar firme, vem aqui que Jesus vai te fortalecer aqui agora. Venha que Jesus vai te fortalecer aqui agora. Venha. Venha agora, venha. Aleluia. Vem que Jesus vai te fortalecer. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 almas para Jesus, 24, venha, venha, o Mestre te chama, 25, venha, Ele te chama, Ele te chama, Ele te chama, aleluia! Estenda as mãos para cá, igreja. Vamos fazer oração do pecador arrependido agora. Vocês vão repetir comigo, porque a confissão é individual. Então cada um vai confessar para Jesus agora. Vamos fazer oração do pecador arrependido. Levante as duas mãos para Jesus, porque na cruz do Calvário Ele também estendeu as duas mãos por nós. Levante. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Salvador, porque eu não quero ir para o fogo do inferno. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados, que até hoje têm trazido sofrimento para a minha vida. Mas a partir de agora, eu me comprometo a ser um crente fiel a tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Eu me comprometo a largar o vício, largar o pecado, para te seguir na palavra e na verdade. Escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue, para o grande dia eu subir contigo, em nome de Jesus. Oremos por ele, igreja. Glorioso Deus e eterno Pai, no nome de Jesus Cristo, abençoe, firma este povo na tua presença, todos eles, fortalece eles debaixo do teu sangue, não deixa que nenhum deles se desvie e se afaste, mas dê força no nome de Jesus Cristo. Amém. Permaneça aqui um instantinho. Vocês vão pegar agora esse papel aqui, que é um convite para a instrução, né, dos ensinamentos, para você aprender como que é uma vida cristã. Para vocês, vão estar aqui nesses dias, aprendendo aos domingos, 8 às 10 e da 14 às 16 horas. Às quarta-feira, das 7 da noite às 21 horas, o ensinamento